O despertador tocou às 5 da manhã, cortando o silêncio da kitnet como uma faca. Helena Silva abriu os olhos no colchão fino estendido no chão, sentindo o corpo dolorido de mais uma noite mal dormida. Ao lado, no único sofá-cama do cômodo de 15 metros quadrados, Dona Rosa tossia baixinho, tentando não acordar a filha adotiva. Essa história é 100% ficção. Nenhum personagem, lugar ou situação ocorreu na vida real. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Antes da história, se inscreva no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Bom dia, mãe. Helena sussurrou, levantando-se para preparar os remédios que custavam R$ 400, 1/3 do seu salário. Dona Rosa sorriu com esforço, o rosto marcado pelo câncer que avançava implacavelmente, apesar da quimioterapia no SUS. Minha filha, hoje sai o resultado do exame, né? Sim, mãe, se eu for compatível para a doação de medula, conseguimos marcar o transplante. Helena havia feito o teste de compatibilidade 2 semanas atrás no Hospital das Clínicas. Era sua última esperança de salvar a única pessoa que realmente a amara na vida. Dona Rosa a encontrara aos 2 anos, abandonada na porta da Igreja do Rosário, chorando e chamando por uma mama que nunca mais apareceu. Durante 26 anos, Helena não soube que havia sido registrada no sistema médico como Helena Rodrigues, pelos assistentes sociais que a examinaram quando criança. Dona Rosa mudara o nome para Silva quando a adotou informalmente, mas o DNA permanecia catalogado no Banco de Dados Nacional de Crianças Desaparecidas. 3 ônibus e 2 horas depois, Helena chegou à mansão dos Almeida, no Jardins, um dos bairros mais nobres de São Paulo. A casa de 800 metros quadrados se erguia imponente entre muros altos, com jardins que custavam mais para manter do que ela ganhava em 1 ano. Antes mesmo de abrir o portão, a voz estridente de Valéria Almeida ecoou pela propriedade. Helena, onde diabos você estava? O café está frio há 20 minutos. Valéria desceu as escadas de mármore como um furacão de raiva matinal. Aos 45 anos, ela mantinha a beleza com botox e tratamentos caros, mas seu rosto carregava uma amargura permanente que nenhum procedimento conseguia disfarçar. Helena conhecia a história pelos comentários da vizinhança. Valéria era filha de Maria Conceição, uma empregada doméstica que fora humilhada durante décadas por patroas cruéis. A menina Valéria crescera ouvindo gritos, vendo a mãe chorar escondida, sendo tratada como lixo pelos ricos que as empregavam. Aos 15 anos, ela jurara que um dia seria ela a mandar, que provaria ser superior a qualquer um que duvidasse dela. Desculpe, senhora Valéria. Vou refazer o café agora mesmo. Não vai não. Vai limpar primeiro a sujeira que o Diego fez no banheiro da suíte. Meu filho chegou drogado ontem e vomitou tudo. Helena subiu ao quarto de Diego, o filho de 17 anos que cheirava cocaína desde os 15 e bebia destilados desde os 13. O garoto estava desmaiado entre lençóis sujos, o rosto pálido e machucado, havia brigado na festa da madrugada. Diferente da mãe, Diego não era naturalmente cruel. Era apenas um adolescente perdido tentando anestesiar a dor de viver numa família disfuncional. O banheiro de mármore italiano estava destruído, vômito no chão, nas paredes, dentro do vaso sanitário de R$ 15.000. O cheiro era nauseante. Helena limpou tudo meticulosamente, engolindo a própria náusea. Depois foi ao quarto de Letícia, a filha de 15 anos, que desenvolver bulimia aos 12, tentando ser perfeita como a mãe exigia. A adolescente estava se maquiando excessivamente para esconder os machucados do rosto, resultado dos vômitos constantes. Tira essas roupas sujas da cama, Helena, e não fica me encarando que eu odeio isso, disse Letícia, repetindo automaticamente as palavras que ouvia de Valéria diariamente.
Por dentro, ela se odiava por tratar mal a única pessoa gentil da casa, mas não sabia como quebrar o padrão familiar. Eduardo Almeida mal cumprimentou Helena quando ela serviu café na porcelana francesa de R$ 3.000 o jogo. Ele estava mergulhado em papéis financeiros, calculadora à mão, a testa franzida de preocupação extrema. Há 8 meses tentava esconder da família que as 3 concessionárias estavam falindo, que devia 17 milhões a 9 bancos diferentes, que a mansão estava hipotecada 3 vezes. Por volta das 10 da manhã, Valéria se arrumou para receber as amigas do clube de tênis e gritou: Helena, vem aqui! Hoje você vai descobrir o que tenho planejado para minha festa de aniversário na sexta. Vai ser absolutamente inesquecível. As 3 amigas íntimas de Valéria chegaram pontualmente às 11 para o chá da tarde semanal. Sandra Ferreira, esposa do deputado estadual Carlos Ferreira, Cristina Moura, casada com o desembargador Augusto Moura, e Márcia Santana, que herdara a fortuna de 12 milhões do pai industrial. Todas as 4 haviam vindo da classe média baixa, mas agora fingiam ter sangue azul e uma superioridade natural. Era um círculo de mulheres que se alimentava mutuamente de veneno social. Meninas, vejam só quem está aqui. Valéria anunciou teatralmente, empurrando Helena para o centro da sala de estar, de 100 metros quadrados. Nossa querida empregadinha, observem bem ela. As 4 mulheres cercaram Helena como predadoras, estudando uma presa ferida. Helena baixou os olhos, sabendo que qualquer reação seria punida severamente depois. Nossa, Valéria, como ela tem postura curvada. Gente pobre não sabe nem se portar direito, riu Sandra, que 4 anos atrás era balconista em loja de departamentos. É genético mesmo, né? Nasce com jeito de serviçal, completou Cristina, convenientemente esquecendo que também viera de família operária. Valéria estava se deliciando, os olhos brilhando com uma crueldade que vinha de décadas de dor reprimida. Cada humilhação que infligia em Helena era uma vingança contra todas as vezes que sua mãe chegara em casa chorando, contra todas as patroas que a haviam feito se sentir inferior. Helena, ajoelha aí e limpa esse piso com as mãos. Quero que minhas amigas vejam como se faz um trabalho realmente bem feito. Helena se ajoelhou no mármore gelado e começou a limpar o chão já impecável. As mulheres riram e pegaram os celulares para filmar, como se estivessem documentando um animal exótico em cativeiro. Perfeito! Assim que você gosta, né, Helena? De joelhos no seu lugar natural, debochou Márcia, filmando de vários ângulos. Sabe, meninas, Valéria continuou, pegando uma jarra de cristal cheia de água e derramando propositalmente no chão limpo. Eu estava pensando numa brincadeira muito especial para minha festa de aniversário na sexta-feira. 200 pessoas da alta sociedade estarão aqui. Que tipo de brincadeira? Perguntou Sandra, curiosa e excitada. Valéria desapareceu por alguns minutos e voltou carregando 2 sacolas de compras. Da primeira tirou um uniforme degradante, vestido de empregada francesa, curto demais, avental com babados exagerados como fantasia de Halloween, meia arrastão vermelha e uma peruca loira barata de loja de festa. Ela vai usar isso e fazer uma apresentação educativa ao vivo para nossos convidados. Vai explicar cientificamente a diferença entre gente que nasce para mandar e gente que nasce para obedecer. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Senhora Valéria, por favor, eu imploro. Implorar o quê? Você não tem orgulho do seu trabalho? Não quer mostrar para 200 pessoas como é ser uma empregada exemplar? Da segunda sacola, Valéria tirou um microfone sem fio e um roteiro impresso. Você vai ler exatamente isso aqui. Vai explicar por que algumas pessoas nascem superiores e outras nascem para servir. Vai contar sobre sua vida de fracassos, pedir desculpas por ser uma inútil. Cristina aplaudiu, genuinamente empolgada. Genial! Uma demonstração antropológica ao vivo. Tem mais,
Valéria continuou cada vez mais animada. Durante a festa, ela vai limpar banheiros na frente de todo mundo, vai servir os convidados de joelhos e, no final, vai agradecer publicamente pela oportunidade de nos servir. Valéria segurou o rosto de Helena com força, seus olhos queimando de uma raiva ancestral. Por um momento, ela não estava vendo Helena, estava vendo todas as patroas que humilharam sua mãe, todas as mulheres ricas que a fizeram sentir-se inferior durante a infância. Você sabe exatamente por que eu faço isso com você, Helena, porque quando eu olho para você, vejo tudo que eu escapei de ser. Vejo minha mãe chorando depois que a patroa gritava com ela. E agora eu sou quem manda, entende? As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena como rios de dor pura. Eu imploro, senhora, não me obrigue a passar por essa humilhação pública. Obrigar? Você está sendo paga para trabalhar. E se não gostar dessas condições, pode procurar outro emprego. Mas eu vou telefonar pessoalmente para cada patroa desta região e contar que você é rebelde, desonesta e incompetente. Boa sorte conseguindo trabalho depois dessa recomendação. Eduardo passou pela sala naquele momento e tentou protestar timidamente. Valéria, você não acha que está exagerando um pouco? Valéria explodiu. Cala a boca, Eduardo. Você não entende nada. Se não gostar, pode dormir no escritório. Então pegou o celular e começou a filmar Helena segurando o uniforme ridículo. Treina bem isso aí, Helena. Sexta-feira 200 pessoas vão assistir você implorar perdão por ser um lixo humano. Sexta-feira chegou como uma sentença de morte anunciada. Helena havia passado 3 noites sem dormir, alternando entre pânico absoluto e fantasias de fuga que sabia ser impossíveis. Não podia abandonar Dona Rosa, nem perder o plano de saúde que pagava a quimioterapia. Na quinta-feira, o resultado do exame médico chegou por correio. Ela era 100% compatível para a doação de medula óssea. Finalmente uma boa notícia no meio do pesadelo. Seu DNA estava agora oficialmente registrado no Banco de Dados Nacional como Helena Silva, possível doadora. Mas também automaticamente cruzado com registros históricos de crianças desaparecidas catalogadas como Helena Rodrigues. Às 7 da noite da sexta, 200 convidados elegantes começaram a chegar na mansão dos Almeida. Empresários milionários, políticos influentes, socialites famosas, médicos renomados, toda a elite paulistana estava presente para a festa mais esperada do calendário social. Valéria recebia cumprimentos efusivos, posando para fotógrafos da revista Caras e Veja São Paulo, irradiando uma satisfação que beirava a mania. Ela havia contratado uma produtora profissional, DJ famoso, decoração assinada por arquiteto de celebridades, buffet do restaurante mais caro da cidade. Pessoal, esta noite vocês vão presenciar uma apresentação que jamais esquecerão. Ela anunciou pelo microfone profissional, já ligeiramente embriagada de champanhe Dom Perignon. Uma experiência educativa e sociológica única. Às 9h30, Helena foi forçada a aparecer pelos 2 seguranças contratados, especialmente para impedir qualquer interrupção da performance. O uniforme ridículo a transformava numa caricatura cruel. O vestido francês, curto demais, deixava as pernas trêmulas expostas. O avental com babados infantis parecia saído de um filme pornô. A meia arrastão vermelha estava rasgada propositalmente. A peruca loira brilhante escorregava pelo rosto suado de terror. Pessoal, atenção! Valéria gritou pelo microfone, parando a música. Quero apresentar nossa atração especial desta noite magnífica. 200 celulares se levantaram instantaneamente como uma floresta de lentes predatórias. Flashes dispararam como relâmpagos. Juliana Mendes, influenciadora com 80 mil seguidores, havia começado uma transmissão ao vivo no Instagram sem saber que estava documentando uma atrocidade histórica. Esta é a Helena. Há 3 anos ela trabalha aqui e hoje vai nos dar uma masterclass sobre hierarquia social e reconhecimento de lugar.
Helena caminhou tremendo até o centro da pista de dança de 100 metros quadrados, enquanto 200 pessoas a observavam como se fosse um animal em exposição científica. O silêncio era sepulcral. Ela se ajoelhou sobre o mármore gelado, as lágrimas já escorrendo descontroladamente. Helena, fala bem alto para todo mundo ouvir. Qual é o seu maior sonho na vida? Helena tentou falar, mas apenas um sussurro quebrado saiu. Não sei, senhora. Claro que não sabe. Fracassadas como você não tem sonhos. Vocês só existem para limpar nossa sujeira e cuidar dos nossos filhos. É literalmente para isso que nasceram. A multidão estava profundamente dividida. Alguns riam nervosamente por desconforto social, outros pareciam genuinamente horrorizados. Muitos filmavam compulsivamente. Nos comentários da transmissão ao vivo, a indignação explodia. Que monstro! Isso é crime! Alguém chama a polícia. Agora pede desculpas para todos aqui por ser uma inútil completa. Eu peço desculpas, Helena murmurou, a voz estrangulada pela humilhação. Mais alto! Que todos os 200 convidados ouçam claramente. Eu peço desculpas por ser uma inútil. Helena gritou, completamente destroçada. Valéria estava em êxtase total, realizando uma fantasia de vingança que cultivara por 40 anos. Mas nesse momento exato, a campainha tocou com urgência. Toque longo, insistente oficial. Eduardo correu até a porta e voltou com o rosto branco de choque, acompanhado de 3 homens sérios, um detetive particular e 2 advogados carregando maletas de couro. O silêncio foi instantâneo e absoluto. 200 pessoas pararam de respirar enquanto o detetive Marcos Santos disse: Desculpem interromper, mas estamos procurando Helena Silva, também registrada como Helena Rodrigues. Trata-se de uma herança de 500 milhões de reais. O silêncio na mansão era tão profundo que se podia ouvir o som dos celulares gravando. 200 pessoas seguravam a respiração, enquanto Helena, ainda de joelhos no centro da pista, com aquele uniforme degradante, encarava os 3 homens de terno que haviam interrompido sua crucificação pública. Eu não conheço nenhum Roberto Rodrigues, Helena sussurrou, a voz rouca de tanto chorar e gritar. Detetive Marcos Santos se aproximou respeitosamente, ignorando completamente os 200 convidados chocados. Mostrou uma foto antiga plastificada. Um homem elegante de 40 anos, ao lado de uma mulher loira, segurando uma criança pequena no jardim de uma mansão suntuosa. Esta criança é a senhora Helena. Seu nome verdadeiro é Helena Rodrigues. A senhora foi sequestrada aos 2 anos de idade desta propriedade em setembro de 1998, na zona sul de São Paulo. Os murmúrios começaram como sussurros, espalhando-se pela multidão como fogo em mata seca. Valéria, ainda segurando o microfone, estava paralisada, tentando processar palavras que não faziam sentido em sua cabeça. Dr. Carvalho, advogado sênior do escritório Carvalho em Associados, abriu sua maleta de couro italiano e retirou documentos oficiais com selos do governo. Senhorita Helena, Roberto Rodrigues era seu pai biológico. Ele dedicou 26 anos inteiros da vida procurando pela senhora. Gastou 52 milhões de reais em detetives particulares, investigadores internacionais, campanhas de busca em 17 países. Helena tentou se levantar, mas as pernas tremiam tanto que quase desabou. 2 convidadas, mulheres que minutos antes filmavam sua humilhação, correram para amparar ela, agora horrorizadas com o que haviam presenciado. Como vocês me encontraram? Ela perguntou, arrancando a peruca ridícula com mãos trêmulas e jogando-a no chão como lixo. Seu exame de compatibilidade para doação de medula óssea, realizado 2 semanas atrás, explicou doutora Miranda, especialista em sucessões. Quando seu DNA entrou no Banco de Dados Nacional, houve correspondência automática imediata
com material genético que seu pai guardava há 26 anos. A probabilidade de erro é menor que 0,01%. Marcos continuou com delicadeza profissional. Helena, você foi sequestrada por Carmen Santos, uma ex-empregada que havia sido demitida da mansão Rodrigues por falsificação de documentos financeiros. Investigações posteriores revelaram que ela pretendia pedir resgate de 5 milhões, mas teve remorso e abandonou você numa igreja católica 2 dias depois. Dona Rosa me encontrou chorando na porta. Helena murmurou, fragmentos enterrados de memória começando a emergir como peças de um quebra-cabeça impossível. Sua mãe biológica, Mariana Rodrigues, morreu de depressão severa e complicações cardíacas 2 anos e meio após o sequestro. Seu pai nunca se recuperou emocionalmente, mas transformou toda a dor em obsessão. Encontrá-la. Roberto morreu de infarto há exatamente 3 semanas, mas havia deixado instruções jurídicas específicas para que a busca continuasse mesmo após sua morte. Doutor, Carvalho abriu uma pasta espessa e mostrou testamentos autenticados, certidões internacionais, laudos de investigadores de 7 países diferentes. Senhorita Helena, a senhora é a única herdeira legal de um patrimônio líquido de 500 milhões de reais. Mais participações acionárias em 17 empresas e propriedades imobiliárias estimadas em 1 bilhão e 300 milhões. O impacto da revelação atingiu os 200 convidados como uma avalanche psicológica. Celulares filmavam freneticamente de todos os ângulos. A transmissão ao vivo de Juliana havia explodido para 1.200.000 espectadores assistindo em tempo real uma Cinderela moderna descobrindo possuir mais dinheiro que qualquer conto de fadas jamais sonhou. Valéria finalmente conseguiu falar, sua voz saindo estrangulada, como se alguém estivesse apertando sua garganta. E isso tem que ser mentira. Ela é só uma empregada suja. Ela limpa meu vaso sanitário há 3 anos. Ela come sobras de comida. Marcos olhou para Valéria pela primeira vez, com uma expressão de nojo tão visceral que várias pessoas recuaram instintivamente. Senhora, acabamos de assistir a senhora humilhando publicamente a pessoa mais rica desta sala inteira. E devo dizer que, tendo presenciado esse espetáculo repugnante, compreendo perfeitamente por que a senhorita Helena nunca mencionou suspeitas sobre suas verdadeiras origens. Helena estava em estado de choque neurológico profundo, tremendo tão violentamente que Dr. Carvalho sugeriu chamar uma ambulância. O uniforme ridículo parecia agora obscenamente cruel. Uma bilionária forçada a se vestir como caricatura pornográfica para a diversão de pessoas infinitamente mais pobres. Minha mãe adotiva, Dona Rosa, ela está no hospital esperando o resultado da compatibilidade para transplante. Eu preciso, senhorita, disse doutora Miranda com gentileza maternal. Seu pai deixou instruções específicas para cuidar de qualquer pessoa que a senhora considere família verdadeira. Dona Rosa terá acesso imediatamente aos melhores tratamentos oncológicos do mundo em qualquer país que escolher. Helena se levantou lentamente, tirou o avental degradante e o deixou cair no mármore como uma bandeira de rendição. Olhou diretamente para Valéria, que ainda segurava o microfone com mãos tremendo violentamente, e disse com uma voz que ninguém jamais havia escutado. Você passou 3 anos me dizendo que eu nasci para te servir. Agora, acabou de descobrir que sou dona de mais dinheiro do que você consegue imaginar existir. A transformação na postura de Helena foi gradual, mas inegável. Ela se ergueu lentamente, com uma dignidade natural que havia estado enterrada sob 3 anos de humilhação sistemática. Cada movimento parecia estar descascando camadas de submissão forçada, revelando algo que sempre estivera lá. Valéria, ela disse, e pela primeira vez em 1000 dias não acrescentou, senhora. Você acabou de me obrigar a me ajoelhar na frente de 200 pessoas. Me fez confessar publicamente que sou
Lixo humano. Filmou meu desespero para postar na internet e se divertir com suas amigas. Os convidados assistiam hipnotizados, muitos gravando esta reviravolta épica que já estava se tornando viral em tempo real. Pessoas que haviam rido da humilhação 5 minutos antes agora pareciam genuinamente envergonhadas, percebendo que haviam participado da tortura de uma vítima completamente inocente. Valéria tentou se recompor, forçando um sorriso trêmulo que enganava apenas a si mesma. Helena, minha querida, isso tudo foi só uma brincadeirinha inofensiva entre nós. Você sabe que eu sempre te tratei como membro da família. A gargalhada que saiu de Helena não tinha humor. Era o som cru de 26 anos de vida reprimida finalmente ganhando voz. Família? Você me obrigou a comer restos de comida do chão quando suas amigas vinham nos visitar. Me fez trabalhar com febre de 39 graus porque a empregada não fica doente. Ameaçou me demitir toda vez que eu demonstrava qualquer vestígio de dignidade humana. Dr. Carvalho estava discretamente gravando áudio no celular corporativo. Como criminalista experiente, reconhecia sinais óbvios de abuso psicológico sistemático que poderiam ser extremamente úteis em futuras ações judiciais. Diego apareceu cambaleando na entrada da sala, ainda sob efeito de drogas, mas suficientemente sóbrio para captar a gravidade tsunami da situação. Ao ver Helena confrontando sua mãe diante de 200 convidados, ele se aproximou hesitante. Helena, desculpa. Minha mãe sempre me obrigava a participar das coisas ruins. Eu não queria te machucar, eu juro. Ele gaguejou, lágrimas de culpa e vergonha escorrendo pelo rosto machucado. Helena olhou para o garoto perdido de 17 anos e sentiu uma pontada profunda de compaixão genuína. Eu sei, Diego. Você também é vítima do sistema doentio desta casa. Não tenho raiva de você. Letícia apareceu correndo atrás do irmão, soluçando incontrolavelmente. Helena, eu te imploro perdão. Eu sempre soube que estava errado maltratar você, mas eu tinha pavor da minha mãe. Ela grita comigo também, me chama de gorda, diz que sou uma decepção constante. E sabe o que é mais tragicamente irônico, Valéria? Helena continuou, sua voz ganhando uma autoridade que emanava de 26 anos de personalidade finalmente liberada. Você disse que quando olhava para mim, via tudo que havia conseguido escapar de ser. Mas a verdade amarga é exatamente o contrário. Você se transformou precisamente naquilo que sua própria mãe mais sofreu. Uma pessoa que humilha outros para se sentir superior. Sandra, Cristina e Márcia tentaram escapar discretamente, mas Helena as interceptou verbalmente. Vocês 3 não vão fugir. Vocês participaram ativamente dessa humilhação sádica. Vocês riram, filmaram, incentivaram cada segundo. Vocês são tão moralmente culpadas quanto ela. Eduardo finalmente tentou mediar, percebendo que a situação estava completamente descontrolada. Helena, nós podemos resolver isso civilizadamente. Você sempre será considerada parte desta família. Família? Helena o interrompeu, e agora sua voz carregava uma autoridade que ninguém jamais havia escutado ou imaginado. Eduardo, você assistiu sua esposa me torturar psicologicamente durante 3 anos inteiros. Quantas vezes você me viu chorando e fingiu que não estava vendo nada? Você é tão moralmente covarde quanto ela é ativamente cruel. Nesse momento crucial, o telefone de Valéria tocou estridentemente. Era Rogério, seu irmão advogado, que estava assistindo a transmissão ao vivo, junto com Meio Brasil. Ele gritava tanto que todos puderam ouvir. Valéria, você enlouqueceu completamente. Você acabou de humilhar uma bilionária na frente de 1,5 milhão de pessoas. Todos os jornais do país estão me ligando neste exato momento. 2 semanas depois, Helena estava sentada na sala da doutora Elizabeth Costa, uma das psicólogas mais respeitadas do país, especializada em traumas complexos e mudanças drásticas de vida.
O processo de adaptação à sua nova realidade estava sendo infinitamente mais complicado do que qualquer pessoa havia antecipado. Como você está lidando emocionalmente com a descoberta de sua verdadeira identidade? Perguntou a terapeuta, observando Helena com atenção clínica. Completamente perdida, Helena respondeu com honestidade brutal. Durante 26 anos, eu acreditei ser uma pessoa específica com uma história específica. Agora descobri que sou uma pessoa completamente diferente. É como se Helena Silva tivesse morrido naquela festa, e eu não faço ideia de quem diabos é Helena Rodrigues. Ela havia se instalado na suíte presidencial do Hotel Fasano, enquanto processava psicologicamente a transformação Monumenta. Dona Rosa estava internada no Hospital Sírio-Libanês, recebendo o melhor tratamento oncológico disponível no Hemisfério Sul, mas o transplante de medula ainda aguardava Helena tomar uma decisão final sobre o procedimento. Visitei Dona Rosa ontem pela primeira vez em 10 dias. Helena continuou, a culpa transparecendo em cada palavra. Ela estava chorando de felicidade porque finalmente pode ter esperança real de sobreviver, mas também chorando de medo absoluto. Ela disse que sempre soube intuitivamente que eu não era uma criança comum, que tinha uma inteligência diferenciada, uma postura natural aristocrática. Mas agora ela tem pavor de que eu a abandone. E você tem medo disso também? Tenho pavor de me perder completamente nessa nova vida, de me transformar em alguém que não reconheço mais quando olho no espelho. Naquela tarde, Helena teve sua primeira reunião executiva formal no escritório central do Grupo Rodrigues, um complexo empresarial de 40 andares no Centro Financeiro de São Paulo. Sarah Connor, coach executiva internacional com PhD em psicologia organizacional, havia sido contratada especificamente para assessorá-la na transição, mas estava claro que seria um processo de anos, não meses. Helena, disse Ricardo Mendes, CFO há 15 anos e homem de extrema confiança de Roberto. Seu pai deixou 17 vídeos gravados especificamente para você. Gostaria de assistir ao primeiro? Ela acenou afirmativamente. Na tela de 60 polegadas, Roberto Rodrigues apareceu, visivelmente doente, mas com olhos ainda determinados e carinhosos. Minha filha preciosa, se você está assistindo isso, significa que parti antes de conseguir te encontrar. Quero que saiba que não passou um único dia sem que eu pensasse em você, sonhasse com você, orasse por você. Sei que deve estar confusa. Talvez até com raiva por ter sido criada longe de mim. Não se sinta minimamente obrigada a assumir responsabilidades empresariais. Apenas seja genuinamente feliz. Você tem direito absoluto a uma vida plena e livre. Helena chorou pela primeira vez desde a revelação, permitindo-se finalmente processar a dor de ter perdido um pai que nunca conheceu. Agora, disse ela, enxugando as lágrimas, mas recuperando o foco. Preciso de informações detalhadas e atualizadas sobre a família Almeida. Marcos, agora seu investigador particular exclusivo, abriu uma pasta de 300 páginas. A situação deles é significativamente pior do que suspeitávamos inicialmente. Eduardo deve 17.800.000 a 11 instituições financeiras diferentes. Todas as 3 concessionárias foram executadas judicialmente na semana passada. A mansão está oficialmente com despejo marcado para o dia 15 do mês que vem. E como eles estão reagindo psicologicamente à repercussão nacional? Valéria tentou vender entrevistas exclusivas para 12 veículos de comunicação diferentes, inventando teorias conspiratórias de que você é impostora internacional. Criou 23 perfis falsos no Instagram e Facebook, espalhando mentiras elaboradas. Diego entrou voluntariamente numa clínica de reabilitação. Aparentemente, o choque emocional o fez questionar profundamente suas escolhas de vida. Há algo extremamente sério, Helena, continuou Marcos com preocupação evidente. Valéria contratou Rogério Silva,
um advogado criminalista conhecido por métodos questionáveis para abrir 3 processos simultâneos contra você: calúnia, difamação e apropriação fraudulenta de herança. Ele conseguiu uma liminar temporária para bloquear seus bens até segunda-feira, alegando que você é uma golpista internacional. 3 meses haviam se passado desde a revelação na festa, e Helena estava sentada novamente na sala da doutora Elizabeth Costa. Mas desta vez havia algo diferente em seus olhos, uma frieza calculada que preocupava profundamente a terapeuta. Helena, você tem falado constantemente sobre fazer justiça nas últimas 8 sessões. Essa obsessão com os Almeida está te consumindo de forma muito preocupante. Não é obsessão, Helena respondeu, mas sua voz carregava uma dureza metálica que não existia 3 meses atrás. É necessidade psicológica. Valéria precisa entender visceralmente o que fez comigo. Ela precisa sentir exatamente na própria pele cada humilhação que me causou. E como você acha que Roberto, seu pai, se sentiria vendo você planejar vingança elaborada? Helena pausou, irritada. Roberto havia deixado 17 vídeos e em todos ele falava sobre perdão, compaixão, sobre não permitir que a dor a transformasse em algo que não era. Ele está morto, doutora, e eu estou viva. E viva significar garantir que pessoas como Valéria paguem por seus crimes psicológicos. 2 horas depois, Helena estava na sala de reuniões executivas do Grupo Rodrigues, cercada por 10 assessores de altíssimo nível. Durante 3 meses, ela havia se tornado uma estudante obsessiva de estratégia empresarial e vingança financeira. Relatório completo da situação dos Almeida, ela ordenou friamente. Eduardo perdeu definitivamente todas as 3 concessionárias há 6 semanas, informou Marcos. Conseguiu emprego como vendedor de carros usados na concessionária Fiat da Vila Madalena, ganha R$ 2.500. Valéria foi oficialmente demitida do cargo de síndica após reunião extraordinária dos moradores. Ninguém queria mais ser representado publicamente por ela. Durante esses 3 meses, Helena havia orquestrado cada movimento com a precisão cirúrgica de um estrategista militar profissional. Através de 7 empresas fantasmas diferentes e completamente legais, havia comprado sistematicamente todas as dívidas de Eduardo, pressionado discretamente todos os bancos que o financiavam e, inclusive, adquirido o edifício inteiro onde Valéria trabalhava como síndica. A mansão foi a leilão público na segunda-feira passada. Nós arrematamos através da construtora Harmonia, nossa empresa subsidiária. Eles ainda não sabem que foi a senhorita quem comprou, continuou Ricardo Mendes. Perfeito. E psicologicamente, como eles estão lidando? A situação de Valéria é bem dramática. Ela está morando num quarto alugado de 10 metros quadrados na cidade Tiradentes, periferia Zona Leste. Não consegue emprego fixo em lugar algum porque sua imagem foi nacionalmente destruída. Faz faxina noturna em 3 edifícios comerciais diferentes, das 11 da noite às 6 da manhã, por R$ 12 a hora. Helena sentiu uma satisfação sombria e viciante, mas também uma pontada estranha. Algo que poderia ser remorso, mas que ela sufocava imediatamente. Tem mais informação relevante. Marcos continuou hesitante. Conseguimos confirmar que ela desmaiou de hipoglicemia severa na semana passada. Está fazendo apenas uma refeição completa por dia, às vezes só pão e margarina. Sarah Connor, que havia se tornado mais que uma coach executiva, era agora uma espécie de consciência moral, tentou intervir mais uma vez. Helena, você precisa parar e repensar isso seriamente. Você está se tornando exatamente aquilo que mais odeia, alguém que usa poder para humilhar sistematicamente outra pessoa. Ela teve 3 anos para pensar nisso enquanto me torturava. Helena explodiu, mostrando a raiva que havia estado fermentando. Quantas vezes ela parou para considerar meus sentimentos quando me obrigava a limpar vômito com as mãos?
quando me fazia comer no chão como um animal, Dr. Carvalho mostrou relatórios jurídicos atualizados. Os 3 processos que Rogério Silva abriu foram todos arquivados por falta total de evidências. Valéria tentou subornar 2 testemunhas, o que gerou um processo ético contra o próprio advogado. Ela está completamente sem recursos legais. Ótimo. Agora, implementem a 2ª fase do plano. Helena disse, seus olhos brilhando com uma ideia que havia estado cultivando durante meses inteiros. Que 2ª fase? Perguntou Sara, claramente apreensiva. Quero oferecer um emprego para Valéria, mas será um emprego muito especial, em condições muito específicas. Todos na sala ficaram chocados com a declaração. Helena, você tem absoluta certeza disso? Perguntou Ricardo. Helena se levantou e caminhou até a janela panorâmica, observando São Paulo lá embaixo. Quero que Valéria trabalhe para mim. Na verdade, quero que ela trabalhe exatamente no lugar onde tudo começou. E desta vez, ela vai descobrir como é ser tratada exatamente da forma que ela me tratou durante 3 anos. Valéria estava no quarto apertado da pensão quando o telefone tocou. Era uma terça-feira de manhã e ela havia dormido apenas 3 horas depois do turno de faxina noturna. Seus músculos doíam. As mãos estavam rachadas de produtos químicos e ela tinha perdido 8 quilos nos últimos 2 meses. Senhora Valéria Almeida, aqui é da agência Lar Dourado. Temos uma oportunidade de emprego doméstico para a senhora. Valéria, que estava há 2 meses vivendo com menos de R$1.000, se agarrou na esperança como um náufrago a um colete salva-vidas. Que tipo de trabalho? Onde fica? Empregada doméstica em regime integral, R$2.000 mensais com carteira assinada, alimentação e uniforme fornecidos. É uma mansão nos Jardins. A empregadora é uma empresária bem-sucedida e exigente. O endereço que a agência, na verdade uma empresa criada pela equipe de Helena, forneceu, fez o coração de Valéria quase parar. Era o endereço de sua antiga mansão, mas ela estava desesperada demais para recusar. Eduardo ganhava apenas R$2.500. Mal dava para alugar um quarto pequeno. Eles haviam se separado oficialmente há 6 semanas. Ele não conseguia mais olhar para ela depois de todo o escândalo nacional e das consequências financeiras devastadoras. Na manhã seguinte, Valéria se apresentou no portão da mansão que havia sido sua durante 12 anos. Quem a atendeu foi Marina Santos, irmã de Marcos, contratada especificamente por Helena para esse propósito. A senhora deve ser Valéria. A patroa está numa viagem de negócios internacional, mas deixou instruções muito específicas para seu primeiro dia. Marina conduziu Valéria através da casa que ela conhecia intimamente. Mas agora, tudo estava diferente. Móveis novos de designer italiano, obras de arte contemporânea nas paredes, tecnologia de última geração. A decoração custara mais de 2 milhões. Mais dinheiro do que Valéria havia visto na vida inteira. Seus horários serão de segunda a sábado, das 6 da manhã às 10 da noite. Domingo, folga integral. Aqui está seu uniforme oficial. Marina entregou um pacote cuidadosamente embrulhado. Quando Valéria abriu, sentiu o sangue drenar completamente do rosto. Era exatamente o mesmo uniforme ridículo que ela havia obrigado Helena a vestir na festa. Vestido curto com babados exagerados, avental como fantasia, meia arrastão vermelha. Eu não posso usar isso. É completamente degradante e humilhante. Senhora Valéria, Marina respondeu com frieza profissional ensaiada. Essas foram as instruções específicas e não negociáveis da proprietária. Se não se sentir confortável com os termos exatos do emprego, está completamente livre para procurar outras oportunidades. Valéria olhou ao redor da casa, que já havia sido sua. Pensou no quarto de 10 metros quadrados da pensão onde morava, nas contas vencidas se acumulando, na fome que às vezes sentia fisicamente. Literalmente não tinha escolha. Está bem, eu aceito as condições.
Durante 3 semanas inteiras, Valéria trabalhou na mansão sem saber quem era realmente sua empregadora misteriosa. Limpava exatamente os mesmos banheiros que Helena havia limpado, servia visitantes nas mesmas salas onde ela havia promovido espetáculos sádicos de humilhação pública. Marina era uma supervisora rígida, mas profissionalmente justa, nunca cruel ou sádica. Tratava Valéria com distância respeitosa, mas havia algo nos seus olhos que sugeria claramente que ela sabia exatamente quem Valéria era e o que havia feito de terrível. A proprietária retorna na sexta-feira de uma conferência empresarial em Genebra. Marina anunciou numa quinta-feira. Ela faz questão de conhecer pessoalmente todos os funcionários novos. Valéria estava nervosa, sem conseguir explicar exatamente por quê. Havia algo estranhamente familiar em toda aquela situação, mas não conseguia identificar precisamente o quê. Na sexta-feira, às 7 da noite, Valéria estava terminando de limpar a sala principal, quando ouviu o som característico de saltos altos no mármore da entrada. Uma voz feminina conversava ao telefone em inglês fluente sobre aquisições estratégicas internacionais e fundação para reabilitação de vítimas. Valéria levantou os olhos do chão e viu saltos caros se aproximando lentamente. Quando finalmente ergueu a cabeça completamente e viu o rosto da patroa, deixou o pano de limpeza cair no chão em choque total. Era Helena. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica que parecia sugar todo o oxigênio da mansão. Valéria, vestindo o uniforme humilhante que ela própria havia escolhido como instrumento de tortura 3 anos atrás, estava completamente paralisada diante de Helena. Helena não era mais a mulher assustada e submissa de antes. Usava um terno Armani de $4.000. Tinha cabelo cortado por um cabeleireiro internacional e seus olhos carregavam uma autoridade glacial que fazia o ambiente ficar fisicamente mais frio. Ela observou Valéria por longos minutos, sem pressa, saboreando cada segundo da inversão completa. Havia uma calma predatória em seu olhar, como um felino estudando metodicamente sua presa antes do bote final e definitivo. "Olá, Valéria! Como você está se adaptando às suas novas responsabilidades profissionais?" A voz de Helena era completamente diferente. Tinha uma autoridade natural, uma confiança que emanava poder real. Valéria tentou falar, mas apenas um sussurro quebrado conseguiu sair. Você é a patroa. Você planejou tudo isso. Eu sou proprietária desta casa, sim. Na verdade, eu sou proprietária de muitas coisas interessantes agora. Helena caminhou lentamente pela sala, inspecionando o trabalho de limpeza como um general examinando soldados. Vejo que Marina explicou perfeitamente suas responsabilidades e expectativas. Valéria finalmente encontrou fragmentos da sua voz. Helena, eu posso explicar tudo. Na festa, aquilo foi só uma brincadeira que saiu completamente de controle. Uma brincadeira? Helena se virou bruscamente e pela primeira vez Valéria viu um lampejo da raiva vulcânica que fervia controladamente por baixo da superfície aparentemente calma. Você me obrigou a me ajoelhar na frente de 200 pessoas. Me fez confessar publicamente que sou lixo humano. Filmou minha humilhação para postar na internet e se divertir com suas amigas sádicas. Valéria tentou se aproximar instintivamente, mas Helena ergueu a mão, parando-a com um gesto autoritário. Não se aproxime. Você vai me ouvir completamente primeiro, sem interrupções. Durante 3 anos consecutivos, você me acordava gritando como se eu fosse um animal. Me fazia limpar vômito do seu filho drogado, comer restos de comida do chão como se eu fosse um cachorro. Trabalhar doente, porque a empregada não tem direito de ficar doente. Você me disse literalmente centenas de vezes que eu nasci para te servir. A voz de Helena estava controlada, mas cada palavra era uma lâmina afiada cortando a alma. E sabe qual foi a parte mais perversa de tudo, Valéria? Você fazia essas atrocidades porque havia sofrido humilhações quando criança.
Em vez de quebrar o ciclo de abuso, você conscientemente decidiu continuá-lo. Transformou sua dor em uma arma contra uma pessoa completamente inocente. Valéria começou a chorar, mas não eram lágrimas de autocompaixão. Eram lágrimas de reconhecimento genuíno, de uma culpa que havia carregado como câncer por meses. Helena, eu sei que foi absolutamente imperdoável. Eu estava completamente errada. Totalmente errada. Agora você sabe exatamente como é usar esse uniforme ridículo. Como é limpar o chão enquanto outras pessoas te observam como se você fosse invisível ou inferior. Como é depender de um salário miserável para sobreviver dignamente. Helena se sentou na poltrona de couro, exatamente a mesma onde Valéria costumava se sentar para dar ordens condescendentes 3 anos atrás. Mas aqui está a diferença fundamental entre nós duas, Valéria. Eu não vou te torturar psicologicamente como você fez comigo. Não vou te humilhar na frente de visitantes para me divertir. Não vou filmar você chorando para postar nas redes sociais. Valéria olhou para Helena com uma mistura desesperada de esperança e confusão absoluta. Você vai continuar trabalhando aqui, sim. Vai usar esse uniforme, porque foi você quem o escolheu como símbolo de humilhação. Vai limpar esta casa porque precisa entender profundamente o que é trabalho honesto e digno. Mas eu vou te tratar com a dignidade humana básica que você nunca, jamais me ofereceu. Helena se levantou e foi até a janela panorâmica com vista para toda São Paulo. Há apenas uma condição não negociável para você continuar trabalhando aqui, ela disse, sua voz voltando ao tom empresarial gelado. Amanhã chegam 15 mulheres que sofreram abuso psicológico de patroas sádicas. Esta casa vai se transformar no maior centro de recuperação do país. E você, Valéria, vai ajudar pessoalmente a cuidar de cada uma delas. 6 meses haviam se passado desde a transformação da mansão em centro de recuperação. O Centro de Apoio Helena Rodrigues funcionava agora em regime integral, abrigando 20 mulheres permanentes e atendendo outras 50 em regime ambulatorial. Mas o projeto enfrentava desafios diários que Helena jamais havia antecipado. Valéria acordava todos os dias às 5:30 da manhã com um peso esmagador no peito. Trabalhar diretamente com mulheres que sofreram exatamente o que ela havia causado era uma tortura psicológica renovada a cada conversa. Alguns dias, ela conseguia genuinamente ajudar e se sentir útil. Outros dias tinha que se trancar no banheiro para chorar, confrontada brutalmente com a magnitude do mal que havia feito. Dona Valéria, posso conversar com a senhora? Perguntou Mariana Santos, uma mulher de 32 anos que chegara há 2 semanas. Mariana havia sido empregada doméstica por 8 anos, sofrendo humilhações diárias quase idênticas ao que Helena vivera. Mas diferente das outras residentes, ela demonstrava uma desconfiança visceral em relação a Valéria. A senhora é mesmo a mulher dos vídeos? Aquela que obrigou Helena a se ajoelhar na frente de todo mundo? Valéria respirou fundo, sentindo a familiar onda de vergonha queimar seu estômago. Sim, Mariana. Durante 3 anos, eu torturei psicologicamente uma mulher inocente de formas que eram exatamente iguais ao que você sofreu com sua ex-patroa. Então, por que cargas d'água eu deveria confiar na senhora? Como eu sei que a senhora não vai me humilhar também quando estiver com raiva ou frustrada? Era uma pergunta absolutamente legítima que Valéria ouvia pelo menos 2 vezes por semana. Você não deveria confiar em mim facilmente. Você tem todo o direito de desconfiar. Eu tive que aprender na dor mais brutal o que significava ser humilhada sistematicamente. E ainda luto todos os dias contra impulsos cruéis que às vezes surgem. Mariana a estudou com olhos desconfiados. A senhora ainda sente vontade de maltratar pessoas quando fica nervosa? Valéria hesitou, porque a resposta honesta era genuinamente perturbadora. Às vezes, sim. Quando estou muito frustrada, assustada ou pressionada, ainda sinto essa raiva antiga querendo explodir contra alguém mais fraco.
A diferença é que agora eu reconheço esses impulsos imediatamente e luto conscientemente contra eles. Naquele momento, Helena entrou na sala de acolhimento. Mesmo depois de 6 meses trabalhando no mesmo espaço, ainda havia uma tensão constante e palpável entre elas. Não um ódio declarado, mas uma vigilância mútua permanentemente desconfortável. Como está se adaptando nossa nova residente? Helena perguntou para Mariana, mas seus olhos observavam Valéria atentamente, como sempre. Bem, senhora Helena, Dona Valéria estava sendo brutalmente honesta sobre seus problemas pessoais. Helena assentiu aprovadoramente, mas havia algo profundamente preocupado em sua expressão. Depois que Mariana saiu, elas ficaram sozinhas pela primeira vez em 2 semanas. Helena, você parece diferente hoje. Aconteceu alguma coisa grave? Helena se sentou pesadamente numa cadeira e pela primeira vez em meses parecia genuinamente vulnerável. Dona Rosa morreu na terça-feira passada. O choque atingiu Valéria como um soco no estômago. Helena, meu Deus, eu sinto muito. Por que você não me contou antes? Porque eu estava numa conferência empresarial em Londres quando aconteceu. Cheguei no Brasil 18 horas depois que ela já havia sido enterrada no cemitério São Paulo. As palavras saíam amargas, carregadas de uma culpa destrutiva. Passei os últimos 2 anos da vida dela completamente obcecada com vingança e justiça, negligenciando criminalmente a única pessoa que realmente me amou incondicionalmente. Valeria sentiu uma pontada profunda no peito, mas não sabia se era apropriado oferecer qualquer tipo de consolo. Ela deixou 2 coisas para você, Helena continuou, retirando um envelope amarelado e uma pequena caixa de madeira da bolsa. Uma carta que ela me fez jurar solenemente que te entregaria e um presente que era da minha avó biológica. Valéria pegou os objetos com mãos trêmulas. No envelope, na caligrafia trêmula mas carinhosa de Dona Rosa, estava escrito: para Valéria, que ainda pode escolher ser diferente da dor que carrega. Também temos problemas sérios no centro. Helena continuou, sua voz voltando ao tom profissional mas tenso. A prefeitura está questionando oficialmente nossos métodos após denúncias anônimas. Cristina Almeida conseguiu mobilizar um grupo de pessoas influentes para tentar nos fechar, alegando que somos uma operação fraudulenta disfarçada de filantropia. Cristina, minha ex-amiga do clube, ela perdeu o casamento, a posição social e grande parte da fortuna depois que os vídeos da festa destruíram sua reputação. O marido desembargador se divorciou dela publicamente. Agora ela tem uma obsessão destrutiva, nos destruir completamente. Valéria sentiu aquela raiva familiar e venenosa começando a surgir. A mesma raiva que a havia transformado numa pessoa terrível anos atrás. Mas desta vez, ela a reconheceu imediatamente e lutou contra ela. E há algo muito mais grave ainda, Helena disse, mostrando documentos oficiais com selos do governo. Diego foi preso novamente anteontem. Drogas pesadas desta vez, não só maconha. Ele disse para a polícia que não consegue mais viver com a vergonha de ser filho da mulher mais odiada do Brasil. E Letícia tentou se matar na semana passada. Valéria desabou completamente. A notícia sobre os filhos a atingiu com uma força devastadora que a fez perceber que as consequências de suas ações iam infinitamente além de Helena. Ela havia destruído sistematicamente sua própria família também. Onde eles estão agora? Como estão? Ela perguntou, lutando desesperadamente contra o pânico que a sufocava. Diego está numa delegacia no centro aguardando audiência de custódia. Eduardo está tentando conseguir um advogado público, mas... Helena hesitou delicadamente. Ele simplesmente não tem recursos financeiros. Letícia foi internada numa clínica psiquiátrica particular no Morumbi. Valéria começou a tremer incontrolavelmente de culpa e desespero.
Eu destruí completamente meus próprios filhos. Eles estão pagando o preço terrível pelo que eu fiz para você e para nossa família. Valéria, eles têm problemas psicológicos que vêm de anos vivendo num ambiente doméstico tóxico e disfuncional. Não é exclusivamente culpa sua. É sim! Valéria explodiu, toda a culpa reprimida transbordando violentamente. Diego começou a usar drogas pesadas, porque nossa casa era um inferno psicológico constante. Letícia desenvolveu bulimia severa, porque eu ensinei para ela que nunca seria boa o suficiente. Eu não só machucei você brutalmente, eu criei monstros emocionais nos meus próprios filhos. Helena observava o colapso de Valéria com uma mistura complexa de compaixão genuína e um vestígio da satisfação sombria que ainda a incomodava. Parte dela sentia prazer secreto em ver Valéria sofrendo as consequências completas de suas ações. Outra parte, a que Dona Rosa havia pacientemente cultivado, sentia pena real. Leia a carta primeiro, Helena disse suavemente. Valéria abriu o envelope com mãos tremendo violentamente. A letra de Dona Rosa era difícil de decifrar, mas cada palavra pulsava com sabedoria acumulada. Querida Valéria, eu sei exatamente quem você foi e vejo claramente quem você está lutando para se tornar. Trabalhei no mesmo edifício comercial que sua mãe, Maria Conceição, durante os anos 80. Ela me contava sobre você constantemente, como você era inteligente e determinada, mas também como carregava uma raiva profunda das humilhações que ela sofria diariamente. Valéria parou de ler, lágrimas obscurecendo completamente sua visão. Sua mãe morreu, se culpando amargamente por não ter conseguido te ensinar que dor pessoal não justifica causar mais dor em outros. Você tem uma segunda chance que ela nunca teve. Pode escolher conscientemente quebrar o ciclo de abuso em vez de continuá-lo perpetuamente. Helena está sofrendo tanto quanto você, mas de formas diferentes. Ela perdeu a infância e a inocência, você perdeu a humanidade e a família. Ambas precisam se curar mutuamente. Mas curar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Seu trabalho no centro não é penitência cristã. É oportunidade de transformação. Cada mulher que você consegue ajudar genuinamente é uma chance de sua mãe, trabalhando através de você, finalmente vencer contra todas as patroas que a humilharam. A carta terminava com: o perdão não apaga o passado traumático, mas pode construir um futuro diferente. Seja a mãe emocional para essas mulheres que você gostaria de ter sido para seus próprios filhos. Valéria chorou por mais de 10 minutos. Helena permaneceu em silêncio, processando suas próprias emoções contraditórias sobre perdão e justiça. Helena, Valéria disse finalmente, eu sei que não mereço perdão, sei que causei danos que nunca poderão ser completamente reparados, mas quero te pedir uma coisa específica. O quê? Me deixa pagar o advogado do Diego e o tratamento psiquiátrico da Letícia. Eu sei que não tenho dinheiro, mas posso trabalhar para você pelo resto da minha vida para pagar essa dívida moral. Helena ficou genuinamente surpresa com o pedido. Valéria, você não precisa... Preciso sim. Preciso fazer algo concreto e tangível para tentar reparar pelo menos uma parte microscópica do mal que causei. Se você pagar, vai ser apenas mais uma gentileza sua. Se eu pagar com meu trabalho, vai ser minha responsabilidade pessoal. Helena estudou Valéria por longos momentos. Está bem, mas com uma condição não negociável, ela disse. Você vai ter que enfrentar Cristina e as outras na audiência pública da próxima quinta-feira. Elas estão planejando fechar o centro permanentemente. E desta vez eu não posso te proteger de nada. Você vai ter que se defender sozinha e explicar publicamente por que uma torturadora como você merece qualquer tipo de segunda chance. A semana que antecedeu a audiência pública foi a mais desafiadora da vida de Valéria. Cristina, Sandra e Márcia haviam contratado uma empresa de relações públicas especializada em campanhas destrutivas.
espalhando sistematicamente histórias falsas sobre má gestão de recursos, tratamento inadequado das residentes e até alegações de que Helena usava o centro para lavar dinheiro de origem duvidosa. Conseguiram convencer 5 ex-funcionárias demitidas a prestarem depoimentos mentirosos sobre supostos abusos internos. Pior ainda, mobilizaram políticos conservadores que viam o centro como doutrinação ideológica disfarçada de assistência social. Elas estão utilizando métodos absolutamente sujos de uma forma que eu jamais imaginei possível, admitiu Helena numa reunião de emergência com toda a equipe jurídica. Precisamos estar preparadas para literalmente qualquer tipo de ataque. Valéria havia passado noites inteiras sem conseguir dormir, dividindo tempo entre visitar Diego na prisão e Letícia na clínica psiquiátrica. As conversas eram dolorosamente honestas e cheias de recriminações completamente justificadas. Mãe, você destruiu nossa família inteira para se sentir superior, Diego havia dito, os olhos sem vida e cheios de ódio. Agora quer se redimir às custas de mulheres estranhas enquanto seus próprios filhos apodrecem emocionalmente? Letícia havia sido ainda mais brutal. Você me ensinou que meu valor como pessoa dependia de humilhar outras pessoas. Agora descobri que nem isso eu consegui fazer direito, porque você continua sendo a verdadeira especialista em destruir vidas. Eduardo apareceu na véspera da audiência, magro e envelhecido, prematuramente pelos últimos meses. Valéria, eu vim te avisar que vou testemunhar contra o centro na audiência. Eduardo, por quê? Porque Cristina me ofereceu R$100.000 para contar a verdade sobre seu caráter. E porque eu ainda tenho muita raiva de você. Por ter me transformado em cúmplice silencioso das suas crueldades durante tanto tempo. No dia da audiência, o auditório da Câmara Municipal estava completamente lotado. De um lado, Cristina, Sandra e Márcia, com uma equipe de 8 advogados especializados. Do outro, Helena, Valéria e apenas 12 das mulheres que haviam passado pelo centro, significativamente menos do que Helena esperava conseguir mobilizar. Cristina foi devastadoramente eficaz em sua apresentação. Senhores vereadores, estamos aqui para expor uma farsa cruel que envergonha nossa cidade. Uma mulher que torturou psicologicamente uma empregada durante 3 anos, agora finge ser conselheira de vítimas de abuso. É como nomear um piromaníaco para dirigir o corpo de bombeiros. Ela apresentou vídeos editados maliciosamente, depoimentos parciais, tirados de contexto, documentos financeiros manipulados para parecer suspeitos. A apresentação foi tão convincente que mesmo Helena começou a duvidar se tinham qualquer chance real. Quando chegou a vez de Valéria falar, ela se levantou com as mãos tremendo visivelmente. O auditório estava abertamente hostil. Muitos presentes haviam visto os vídeos virais e a odiavam visceralmente. Senhores vereadores, eu não vou mentir para vocês, como minha acusadora acabou de fazer sistematicamente. Eu fui uma pessoa terrível. Durante 3 anos, torturei psicologicamente uma mulher inocente de formas que me envergonham profundamente até hoje. Murmúrios hostis percorreram o auditório como uma onda. Mas quero contar exatamente o que realmente acontece no centro. Sim, eu trabalho lá. Sim, eu atendo mulheres que sofreram precisamente o que eu causei. E sabem por quê? Porque quando você olha diretamente nos olhos de uma mulher completamente destroçada e vê o reflexo claro do mal que você causou, você tem apenas 2 escolhas: fugir covardemente da dor ou usá-la para garantir que nunca mais aconteça com ninguém. Valéria contou sobre Mariana, que conseguira voltar a estudar e se formar técnica em enfermagem. Sobre Joana, que abrira um pequeno negócio de costura. Sobre Ana, que encontrou forças para denunciar o ex-patrão e ajudou outras 5 mulheres a fazer o mesmo.
A votação foi extremamente apertada. 5 votos a favor de manter o centro, 4 contra. Mas a vitória veio com condições rígidas, supervisão mensal obrigatória, relatórios detalhados trimestrais, e Valéria teria que fazer terapia psicológica supervisionada. 1 ano depois, Helena recebeu uma menção honrosa, não o prêmio principal, de direitos humanos. No discurso ela disse: descobrimos que redenção não é um destino que você alcança, é um processo diário que você escolhe. E às vezes, a pessoa mais improvável pode se tornar a melhor professora sobre como não repetir erros. Valéria assistia da plateia, sabendo que ainda tinha décadas de trabalho árduo pela frente para tentar equilibrar minimamente a balança do mal que havia causado, mas, finalmente, com esperança genuína de que era possível. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima!